Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde aí para todo mundo. Meu nome é Eduardo Andrade, pode me chamar de Andrade mesmo, como vocês já lembram, né? A aula 15 eu já dei para vocês. Na aula 15, a gente viu a termometria, né? E a dilatação do linear e superficial e volumétrica, os três tipos de dilatações. Hoje a gente vai continuar o estudo da termologia, tá? A gente vai continuar com a aula 16, calorimetria, tá? Esse assunto, ele é de suma importância, vocês têm que entender a parte teórica, tá? Vocês têm que entender a parte teórica pelo seguinte fato. Questões do Enem, tá? Vem com pegadinhas teóricas. Eu trouxe algumas imagens ali com exemplos e tudo mais. Se vocês tiverem dúvida aí durante a aula, alguma coisa que eu falei que vocês não entenderam, só mandar aí no chat aí e a gente vai trabalhar assim daí. É só mandar no chat ou abrir o microfone aí, tranquilo, ok? Vamos lá, pessoal. Aula 16. Calor. A gente começa com calor. O que é calor? Quando eu falo que eu tô com calor, a gente, né, tá muito quente. Mas não pensa assim. Eu vou passar para vocês certinho o que é calor, tá? Primeiro, a gente vai observar aqui na primeira parágrafo eu anotei o seguinte: o jeito que eu anotei aqui é o jeito que eu penso, entendeu? O jeito que é mais fácil, eu acho, vocês entenderem. Detalhado, sabe? É um jeito detalhado. É diferente de como vem o material, às vezes, entendeu? Para ficar mais fácil, né? Então, tipo assim, a gente tem o quê? A gente tem a transferência de energia térmica. O calor, ele é uma transferência de energia térmica, tá? Quando tu pega, por exemplo, um copo de água quente e um copo de água gelada, quando você mistura, vai ter uma transferência de energia entre as duas águas, né, que tu colocou ali dentro. Ou, por exemplo, um gelo dentro de um copo normal de água, temperatura ambiente. Vai ter uma transferência de calor. Então, isso daí a gente chama de calor, entendeu? Não de transferência de calor, entendeu? Não transferência de energia, é só calor, tá? Então, ó, é a transferência de energia térmica entre corpos que se encontram em temperaturas diferentes. Lembrando que esse calor que vai existir, que é a transferência de energia térmica, ele acontece até se obter o equilíbrio térmico, tá? Então, aqui embaixo, eu vou mostrar para vocês, eu vou explicar o que é energia térmica. Energia térmica está relacionado com a temperatura do corpo. Quanto mais quente o corpo, maior sua energia térmica. Então, por exemplo, se eu tenho um gelo, a energia térmica dele é menor do que uma água fervendo, entendeu? Uma água a 80 graus Celsius. A água a 80 graus Celsius tem mais energia. Por exemplo, aqui dentro dessa minha garrafa, essa água ela tem uma energia térmica, uma quantidade de energia. Só que ela é maior do que de um gelo, entendeu? Por quê? Porque se vocês lembrarem da aula passada, onde que a gente mostrou as imagens, mostra a agitação das moléculas internas. Então, o gelo ele tem uma menor agitação, né? E o vapor ele tem uma maior agitação. Então, é nesse sentido. Cada temperatura ele vai existir uma energia térmica, tá? O calor é uma forma de energia, sendo representada em joules no SI. Entretanto, por razões históricas, é comum a utilização da unidade denominada caloria, tá? Que uma caloria é igual a 4,18. Então, isso daqui vocês têm que saber, tá? Uma caloria é igual a 4,18 joules, ok? Isso daqui vocês precisam saber. Então, o que que é, ó? O calor é uma forma de energia, como eu tinha falado para vocês, ele é uma forma de energia que o quê? Que vai ser depois transferida, que é a energia transferida, tá? Então, ó, entretanto, a energia térmica é diferente do calor, pois calor é a energia transferida para o outro corpo, tá? Então, lembra que calor é a energia transferida
para o outro corpo, ok? Aqui, ó, vou até marcar aqui para vocês que esse daqui é importante. Vamos a um exemplo. Tem uma garrafa de água e essa tem uma energia térmica tal, X. Ela tem uma energia térmica X a 50 graus Celsius. Quando eu coloco ela na geladeira, tá? Quando eu coloco ela na geladeira, essa garrafa, ela vai transferir o calor, né? Que vai ser, na verdade, o calor vai transferir uma energia, tá? Uma energia térmica para a geladeira, tá? Até chegar no equilíbrio térmico, no equilíbrio térmico, né? Então, por que, gente? Vamos pensar assim: se vocês acabaram de ferver uma água, tá? É correto, na questão de economia de energia, né? É correto vocês colocarem a água dentro da geladeira? Não é correto, gente, pelo seguinte fato: você vai gastar muita energia em questão de dinheiros, né? Energia da geladeira, energia elétrica. Pelo seguinte fato: se tu colocar ele quente, ele vai começar o calor dele a querer sair, né? Então ele vai começar a fazer o calor, que é sair para tentar igualar as temperaturas da geladeira com a água, ok? Então o calor vai fazer isso, ó, o calor. O calor é o que faz a transferência de energia térmica, tá? Então, se ele está muito quente, ele está numa temperatura muito alta, ele vai transmitir muita energia até chegar no equilíbrio. Então, isso daqui vai forçar muito a máquina da tua geladeira para sempre ficar ligada e gelando. Então, é por isso que a gente não pode colocar coisas quentes na geladeira. Pode, né? Mas tu vai forçar o equipamento e vai gastar mais energia elétrica, ok? Ali é só um exemplo para vocês terem uma noção de como que é. Depois aqui, então, de calor. O calor é como eu falei para vocês, que é ali a transferência de energia térmica, né? O calor existem dois tipos, tá? Que a gente chama de calor sensível e calor latente. São dois tipos. Como é que funciona? Eu vou ler aí para vocês. Um corpo, ao receber ou ceder calor, pode sofrer dois efeitos diferentes: variação de temperatura ou mudança de fase. Quando a gente tem, por exemplo, quando eu forneço, né, um calor para uma água, por exemplo, a minha garrafa de água, ela vai esquentar ela tá 20 graus Celsius agora, ela vai esquentar até chegar em 100, né? Então, esse é uma variação de temperatura. Quando ela chega em 100, ela começa a mudar de fase. Ela começa a vir, ó, ela tá aqui quando ela chega em 100 graus Celsius, ela começa a haver uma mudança de fase, tá? Uma mudança de fase. E aí, depois disso, ela continua em 100 graus Celsius e aí ela aumenta a temperatura, tá? Eu vou explicar mais detalhado essa questão de mudança de fase e tudo mais ali num gráfico embaixo que vai ficar muito mais fácil de compreender. Mas só para vocês saberem, existe o calor sensível. Então, sempre que ele falar na questão de temperatura, na mudança de temperatura é calor sensível. E na mudança de fase, por exemplo, do gelo para água, da água para o vapor, tá? É uma mudança de fase, né? Que é do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, né? Essa é a mudança de fase e é calor latente, ok? Aí ele vem com outro tópico no nosso material que ele nos alerta sobre o calor específico. Esse calor específico ou o calor sensível, tá? Ele pode ser um dos dois ali. Ele representa a quantidade de calor necessária, tá? A quantidade de calor necessária para reduzir ou elevar 1 grau Celsius de 1 grama. Então, por exemplo, o calor específico, que na real é esse Czinho aqui, ó, tá? Que é esse Czinho aqui, o Czinho minúsculo, tá? O Czinho minúsculo, esse sim é o calor específico. Ok? Tá, mas o que esse calor específico ele influencia? O calor específico ele é tabelado, tá, gente? O pessoal já fez experimentos, tudo, então as questões vão te entregar, ou vão pedir para tu calcular dando as outras informações, né? Mas normalmente ele já te dá o calor específico, tá?
Por exemplo, o da água, como aqui a gente tem no exemplo aqui, ó, o da água. O da água é 1,40, meu Deus, 4,18 kJ sobre quilograma vezes Celsius. Essa é a unidade aqui, né, que eles utilizam. Mas esse daqui, ele vai ser entregue para vocês, o coeficiente, tá? O coeficiente da água. Se ele falar de algum metal, vai ter o coeficiente do metal, entendeu? Do meio que tiver lá, que ele pedir para você calcular, ele vai te dar o coeficiente, tá? Então, cada material tem o seu coeficiente próprio, ok? Então, cada material precisa, tipo assim, de um grau Celsius para a água precisa de 1 grau Celsius para 1 grama, né? Por exemplo. E daí o metal precisa de 3 graus Celsius, precisa fornecer 3, aumentar a temperatura 3 graus Celsius para, né, 1 grama de substância. Então, tipo, cada elemento vai ter o seu, tá? O que importa aqui, gente? Importa vocês saberem que o calor específico, cada material tem o seu. E vocês vão usar na equação aqui embaixo, tá? E ele geralmente vai ser fornecido. Ou ele vai fornecer os outros dados e vocês vão achar ele, entendeu? O coeficiente vai ser a incógnita. Então, esse Czinho, ele é o nosso coeficiente, é calor específico, tá? Que entra como coeficiente também, tá? Depois aqui, a gente tem um Czão, tá? O meu Czinho e o meu Czão, eles são bem parecidos. Mas, ó, o Czinho é bem pequenininho e o Czão é bem grandão, tá? O Czão é a capacidade térmica. A capacidade térmica, o que seria a capacidade térmica? Lembra que eu falei para vocês que por exemplo, essa água, ela tem uma energia dentro dela, né? Uma energia térmica. Como que eu sei a capacidade dela? Como é que eu sei a capacidade dela de alcançar essa energia, tá? A capacidade dela. Eu sei através da massa de quanto eu tenho, porque, claro, se eu tiver metade dessa garrafa, se eu tiver metade dessa garrafa de água, ele não vai ter a mesma capacidade de armazenar energia do que a garrafa inteira de água, porque a massa vai influenciar. Então, olha a equaçãozinha ali, ó. Czão, que é a capacidade, é igual a massa M, tá? Massa vezes aí o calor específico. Tá? Então, a capacidade térmica de um líquido, um material, uma substância, vamos falar assim, uma substância, ela é a massa vezes o seu calor específico, tá? Que é fornecido geralmente nas questões e tem a tabela e tudo mais. Aí, o que vocês precisam saber? Que aqui, ó, quantidade de energia, voltando aqui no textinho aqui, ó, quantidade de calor, na verdade, não é de energia, desculpa, quantidade de calor é o nosso Qzão, tá? O Qzão, geralmente, é o que ele vai querer obter, entendeu? A quantidade de calor necessária para uma água de 20 graus Celsius chegar a 120 graus Celsius, por exemplo, entendeu? A gente vai aprender quanto de calor a gente precisa entregar para ele chegar a tal temperatura, tá? Quanto de calor, lembrando que calor não associem calor com a temperatura ambiente, tá? Não associem com a temperatura ambiente, 20 graus, 30 graus. O calor é aquela questão, é transferência de energia térmica, ok? Que cada substância se influencia. Por isso que a água ferve a 100 graus Celsius e o ferro não, né? O ferro muito mais, né? E tudo mais. Então, por isso que cada substância tem o seu calor específico, é nisso que influencia. Essa quantidade de calor que eu preciso fornecer, por exemplo, para sair de 20 a água e chegar ao vapor 120, eu consigo calcular usando o quê? Usando as equações fornecidas do calor sensível, tá? Do calor sensível e do calor latente. No caso, essa equação ela é do calor sensível, tá? O calor sensível. Depois, a gente vai ver a equação do calor latente.
Ah, mas peraí, é tanto calor, eu não tô entendendo. Calma aí, gente. Eu vou voltar depois nessa tela e vou passar para vocês, tá? Qual que tu usa em qual tempo, ok? Só tô mostrando a equação seguindo o material, mas fiquem tranquilos porque vai ter o gráfico e vocês vão entender muito bem, tá? Depois nós temos o calor latente, como eu disse. O calor latente, lembrando que é sempre em mudanças de fases. Então, quando, por exemplo, o gelo vai virar líquido, o gelo vai virar água, né? O sólido vai virar líquido. Quando eu faço isso, esse calor que vai ser fornecido aqui, que é a energia térmica fornecida, que é o calor, ele vai ser usado o cálculo do latente, tá? Peraí que do latente, que é esse daqui. Que é a quantidade, esse Qzinho. Esse Qzão sempre vai ser quantidade, tá? Quantidade de calor, tá? Ok? Depois aqui embaixo, ó, agora chegou a parte que é legal, que vocês vão entender, tá? Que aqui tem um desenho bem massa. Tá legal aí para vocês? Vocês estão conseguindo ver certinho as imagens aí? Só manda um ok ali, por favor. Beleza. Então, olha só. Agora é a parte que vocês vão entender, se não entenderam até agora, né? Que é o seguinte. Quando isso aí é difícil a gente entender mesmo. Mas olha só, vamos botar uma água para ferver para fazer um café. Na real, não, fazer café não. Vamos evaporar toda a água que a gente tem na chaleira, tá? Colocamos ali a água. A gente liga o fogo, ele vai aquecer. Quando ele começa a borbulhar, né? Quando ele começa a borbulhar é que tá fervendo, né? Ele tá começando a evaporar, né? A virar o gás, o vapor. Aí tu fala, pô, chegou a 100 graus Celsius. Por quê? Porque a água evapora a 100 graus Celsius em 1 atm. Lembra que é sempre, quando eu tô falando agora, 1 atm, né? Que é a pressão no nível do mar, 1 atmosfera, né? Então, o que acontece, gente? Quando vocês vão colocar para esquentar uma panela e querem deixar a água toda evaporar, não importa. Desde o momento que ele começou a borbulhar até secar tudo, a temperatura da água sempre vai ficar 100 graus Celsius, até acabar toda a água. Então, olha só. Aqui, ó. Ó, tá vendo como que mostra no gráfico que ele ficou? Aqui é a temperatura, né? O eixo Y aqui é a temperatura em Celsius. Olha só, ele chegou depois da fusão, que ele era líquido, ele subiu a temperatura, só que quando ele chegou no 100 graus Celsius, ele não foi a 110. Então, quando tu ferve e deixa a água esquentando, a água não chega a 110. Porque só chega a 110 se ela for vapor. Então, quem vai chegar a 110 é o vapor, é o que já evaporou, entendeu? Então, quando você coloca a água para ferver, quando você coloca a água para ferver, ela vai ficar fervendo e vai estar a 100 graus Celsius. A água. O borbulho, quando sai, é o vapor, né, que está saindo. Então, o vapor, ele pode sim chegar a 110, mas a água não. A água só vai poder chegar a 110, nem vai chegar a 110, porque se tu aumentar a pressão, ele diminui a temperatura de ebulição. Então, a água não chega a 110 quando tu bota ali para ferver. Ela sempre chega a 100, então ela vai ficar 100 sempre até evaporar tudo. A mesma coisa funciona na fusão, aqui embaixo, gente, ó. Aqui embaixo no gráfico, ó, a fusão. Olha só, tá vendo que ele fica um tempo recebendo calor, ele fica recebendo calor, 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 aqui calor embaixo, eixo X, ele fica recebendo calor e depois que ele vira líquido. E depois que ele começa a subir a temperatura. Então, tipo assim, eu peguei lá um gelo menos 10 graus. Vou botar ele num copo de água. Não, vou botar ele sozinho. Vou botar ele sozinho e quero que ele vire água. Eu vou esquentar. Eu vou esquentar. O gelo em si, ele vai continuar sempre em 0 graus, tá? Até mesmo aquela aguinha que fica, né, descongelando, ela vai estar em 0 graus, mais ou menos, tá? Mas ela vai ficar em 0 graus. O mais fácil de entender é quando tu ferve. O do gelo é meio complexo porque a gente vê ele derretendo, né? Então, o do vapor
da ebulição é o mais fácil de entender, tá, gente? Que é, tu botou ele para ferver, ele vai ficar 100 graus Celsius e tudo mais. Tá, mas aí onde que entra esse calor? A gente olha que aqui embaixo no eixo X desse gráfico, ele mostra o calor, né? Então, ó, ele usou tanto de calor aqui, e depois ele usou tanto de calor aqui, ó, por exemplo, para vaporização, ok? E aí o que acontece, gente? Como que eu vou calcular? Se vocês perceberem, a temperatura ela não muda enquanto eu tiver na mudança de fase. Então, ó, bizu. A temperatura não muda na mudança de fase. Então, a temperatura não muda. Aí, se tu for olhar aqui, ó, se tu for olhar a equação lá que a gente viu antes do calor latente, ela o que? Ela é M, massa, vezes o coeficiente, né, o calor específico, vezes o delta T, que é a temperatura. E tá vendo que tem a temperatura? Então, se ela não muda, essa temperatura vai ser zero. Tá vendo? Se ela não muda, ó, ela não muda a temperatura. Então, a variação vai ser zero, porque ela sempre vai continuar igual, né? Não muda. Se não muda, não tem variação. Então, isso daqui vai ser zero. E aí vai zerar tudo. Então, o calor sensível vai ser zero. Porém, por isso, né, que a gente tem também o calor latente, que nada mais é do que M vezes Lzão. Só com M vezes Lzão, tá? E aí o que acontece? Não tem temperatura, tá vendo? Por quê? Por que que não tem temperatura na quantidade de calor do latente? Por quê? Porque não tem, porque não tem variação de temperatura quando ele tá, entendeu? Por isso que ele tem um nome diferente do sensível, tem uma equação diferente do sensível. Então, ó, aqui embaixo, se ainda não pegaram ainda o raciocínio, que é meio complexo de pegar, tá? Aqui embaixo, aqui, ó, a gente tem um desenho bem certinho, tá? Aqui, ó. Nós temos o quê? Aqui nós temos uma água a 40 graus Celsius, ok? Para ela virar gelo, vamos botar na geladeira. O que que a geladeira vai fazer? A geladeira vai ter que fornecer para ela uma redução de calor. Então a geladeira vai ter que absorver essa energia da água, entendeu? Vai ter que absorver essa energia da água, né? Esse calor da água para ele congelar. Para manter o ambiente, né, na temperatura ideal ali de gelo, né? Então ele vai ter o quê? Ele vai ter um calor sensível até chegar no 0 graus Celsius, tá? Chegou no 0 graus Celsius, a água, ele vai começar a congelar. Ele vai começar a congelar. Ele não é gelo ainda, ele vai começar a congelar. Então o que acontece? Ele está começando a congelar, ele vai ter um calor latente, tá? Um calor latente. E aí ele vai chegar no 0 graus Celsius. Toda aquela massa, né? Toda aquela massa, aquele, por exemplo, 20 ml, vamos botar assim, né? 20 gramas, na verdade, porque é massa, né? 20 gramas, tá? Todo aquele 20 gramas de água, quando ele chegar a 0 graus, aí sim eles vão começar a reduzir mais a temperatura. Entendeu? Aí eles vão começar a reduzir e quando ele virar gelo já, ele vai ter uma temperatura, então é calor sensível, se ele começar a reduzir temperatura. Então, qual que é o bizu, gente? Não esquecer que o quê? Recebeu, falou em temperatura, ele está recebendo uma temperatura, ele está sendo influenciado, então ele está saindo de 20 graus Celsius para 40 graus Celsius. Então, se ele está nisso, calor sensível. Agora, se ele vai passar do gelo para o líquido, nós temos que considerar que existe uma mudança de fase. E essa mudança de fase ela é calculada com o calor latente, com a equação do calor latente. Por quê? Porque quando existe a mudança de fase, a temperatura não muda, ok? Tá ok para vocês isso? Eu fui claro. Vocês estão entendendo? Se tiver alguma dúvida, manda aí, tá? Manda um ok se entenderam, porque precisa entender essa parte, que o calor latente existe.
Manda um ok aí, galera. Só para confirmar. Se não entenderam, fala. Sério, se não entenderam, fala. Porque senão não vai, cara. Ok, ok. Beleza. Fechou. Então tá. Aí nós temos isso. Isso tudo que eu falei para vocês, essa tabela aqui da curva de aquecimento, ela é tudo, ela é tudo em um ATM, ok? Em um ATM. Depois existe uma que a gente chama diagrama de fases, tá? Que aí a gente percebe que o quê? Quando a pressão muda, quando a pressão muda, a temperatura das ebulição, né, fusão e ebulição ali, eles mudam, tá? Então, isso tudo influencia, por exemplo, se tu vai para um lugar que tem uma pressão maior, uma pressão menor é Curitiba, a água não ferve a 100 graus Celsius, ela ferve a 90 e alguma coisa. Eu não lembro exato de cabeça, ok? Mas ele muda. Por exemplo, aqui no gráfico ele fala certinho, ó, que é o diagrama de fases, tá? O que acontece? Nós temos aqui, ó, aqui o sólido, aqui nós temos o líquido e aqui nós temos o gasoso, tá? Então, olha só, se tu aumentar a temperatura, ó, aumenta a temperatura aqui, vamos fazer uma análise. Ó, se eu aumentar a temperatura, a pressão, desculpa, aumentar a pressão, se eu aumentar a pressão e não alterar a temperatura, tá? Vamos imaginar a temperatura aqui, ó, nessa linha vermelha aqui, ó. Essa é a minha temperatura, tá? Se eu pegar aqui e fazer o seguinte, traçar uma linha aqui, ó, deixa eu colocar aqui em cima. Aqui. A gente vai ver que o quê? Ele tá sólido, tá vendo? Ele tá sólido. Se eu subir a pressão sem alterar a temperatura, só a pressão. Ó, eu vou subir para até chegar aqui, ó. Até chegar aqui, ok? Eu vou subir e olha onde que ela vai encontrar a nossa reta da temperatura. Ela vai encontrar no líquido, ok? Então, cara, isso é meio complicado de absorver mesmo, tá? Não, quem tem facilidade, parabéns, você tem facilidade. Mas a grande maioria tem dificuldade, gente, para absorver isso aqui. Então, pô, tá, então quer dizer que se eu aumentar a pressão, ele vai mudar, ele pode ocorrer mudança de fase sem temperatura? Pode, tá? Ele pode ocorrer. Então lembra disso. E esse diagrama que tá aqui descrito, tá? Esse diagrama ele vem, tá? Ele vem no Enem também, acho que já veio em um vestibular que eu fiz na época. Que o seguinte, cara, ele vem e ele pergunta, olha só o que ele pode trabalhar contigo. Ele pergunta esses nomes aqui, ó. Ele pergunta todos os nomes que estão descritos no gráfico, tá? Ó, ele pergunta onde que está o sólido, onde que está o líquido, onde que está o gasoso. Aí existe o ponto triplo, que é o ponto onde que ele não é nenhum e nem outro ali, mais ou menos, né? É uma mistura, que é a junção das três linhas. Ele pergunta: ah, tá, e se eu aumentar a temperatura, se eu aumentar a temperatura, mas não mexer na pressão? Ou se eu mexer na pressão e não mexer na temperatura? Aí tu vai ter que analisar no gráfico, entendeu? E com a substância que você vai ter. Mas o gráfico geralmente vem assim com o diagrama de fases e as questões assim mais normal de ocorrer é de perguntar os nomes e tal, né? Sublimação, vaporização, pelo que eu lembro, tá? Até aqui tudo ok? Qualquer coisa mandem aí, né? Aí, pô, nós temos ali transmissão de calor, tá? A troca de calor pode ser realizada de três formas: condução, convecção e irradiação, tá? A gente vai ver essas três formas. Deixa eu marcar aqui: condução, convecção e irradiação, ok?
Na condução, o calor é transmitido entre átomos ou moléculas em contato. Então, o que acontece? Se eu encostar um fogo, né, no material, ele vai ser uma troca de calor de condução, ok? Ou, por exemplo, aqui tem um desenho embaixo, a troca de calor em condução. Nesse desenho, o fogo está encostado aqui, ó, né? O fogo está aqui. O calor vai começar a ir lá para a ponta, onde está mais frio, né? O calor ele vai começar a ir lá para a ponta onde está mais frio. Aí ele vai passar por todo o material até chegar lá, ok? E aqui a gente observa que o quê? A gente tem o L e a gente tem uma equaçãozinha, né? Para calcular essa transferência, né? Esse fluxo de calor, na verdade. É fluxo de calor que a gente fala depois, tá? Porque na transmissão, né, na transmissão de calor, a gente tem um negócio que a gente chama de fluxo, que é aqui, ó, a rapidez com a qual a energia é transferida até a outra extremidade. Então, a rapidez que essa energia vai é chamado de fluxo de calor, tá? Que é por essa letra, cara, se não me engano é Φ. Não, não é Φ, eu não lembro, é uma letra grega esse daqui. Pode ser calculada pela equação tal. Então, ó, aqui esse A ele é a área transversal. Esse ΔT, acredito que vocês já estão familiarizados, né? E aí nós temos ali esse L. Esse L é o comprimento aqui, ó, né? Já dá para dizer aqui embaixo, tem o desenho. Comprimento, ó, é o comprimento, né? Da barra. E depois nós temos o K. Esse K é a condutividade condutividade térmica do corpo, tá? Condutividade térmica do corpo. Isso tudo ele vai te fornecer as informações e tal. No máximo, o que ele pode fazer com essa temperatura aqui? Ele pode te dar em Fahrenheit e tu tem que usar em Celsius por causa da condutividade ali, né? Tudo mais que tu tem que sempre usar as mesmas unidades, tá? Isso é em questões que a gente vai ver, ok? Então nós temos a transferência por condução, que a gente viu que é esse daqui, né? Da imagem aqui embaixo. Depois a gente tem a convecção, que convecção, ocorre em líquidos e gasosos, tá? Em meios líquidos e gasosos. Agora, esse daí é interessante. Questões do Enem podem vir assim, tá? Podem vir assim. É um FI, é um FI, né? Isso mesmo. Valeu, Alan. Obrigado. Tá, voltando agora na convecção, tá? Essa convecção nada mais é, até ela explica pra gente por que o ar-condicionado fica em cima, como na imagem A, e o aquecedor fica no chão, na imagem B. Se vocês assistiram filmes, né, dos Estados Unidos e perceberam que dentro da casa dele tem um aquecedor, o aquecedor sempre fica no chão, encostado na parede, né? Ou ele vem, não sei se vocês já viajaram para fora, ele tem uma greta e vem assim por baixo. Nos filmes, na verdade, mostra, né? Por que que o aquecedor vem por baixo? Porque essa convecção, ela mostra que o quê? No aquecimento de um fluido, existe a diminuição, tá? Existe a diminuição da densidade. Meu Deus do céu, densidade, já tá falando um monte de coisa junto que eu não lembro nem o que é densidade. Densidade, opa, tá com densidade, a gente tem que D é massa sobre o volume, tá? Quanto mais algo, né, uma substância, ela é densa, digamos que ela é mais pesada, tá? Ela é mais pesada no nosso meio, né? Ela tem uma força-peso maior em si, ok? Então, se tu tem uma redução da densidade, o que acontece? Ela sobe e a outra que não tem a redução desce, né?
Que é o que acontece com o ar, por exemplo. O ar quando esquenta, ele sobe. E quando ele é frio, ele desce. Por isso que tu instala o ar-condicionado no teto, perto do teto. Pelo seguinte fato, ele vai soltar o ar frio. Vai soltar o ar frio. Aí o ar frio automaticamente vai começar a descer. Aí tu vai estar bem aqui, ó, felizinho. Aí tu vai estar aqui, o ar vai descer, vai passar por você, vai esquentar. Quando ele chegar no chão, né, aqui, tipo, né, ele esquentou, chegou no chão, mais ou menos, ele vai o quê? Ele vai querer subir, tá vendo? O ar quente. Então, daí o ar sobe, o ar quente sobe, entra na máquina de novo e desce frio. E assim fica um ciclo, que é bem o que está desenhado aqui na imagem. O aquecedor é o ciclo contrário. O ar frio, tá frio o ambiente, daí tá frio o ambiente, né? Tá frio o ambiente, ele vai soltar o ar quente de baixo, ó, do chão, ele tá soltando do chão aqui, ó. O ar quente vai ficar aqui. O ar quente, ele vai subir o ar quente, aí ele vai passar aqui por você, né? Você tá aqui tremendo de frio, né? Tá frio aqui, ó, aquele floquinho de neve. E aí o que acontece? Ele passando por ti, ele vai o que? Ele vai virar, ele vai ficar frio, né? Porque ele vai te passar calor, você vai se esquentar, aí ele vai passar e vai ficar frio. Aí o que acontece? Como ele tá frio, ele vai querer descer, tá vendo? Aí ele vai descer pro chão, daí o aquecedor pega de novo e forma um ciclo, ok? Então, por exemplo, quando tem, ó, uma utilidade prática, isso é importante até para a vida, tá? Quando você, tô dentro de casa, tava dormindo, a casa pegou fogo. Você acordou com a fumaça, tudo mais. O que que você faz? Você levanta? Não. Lembre que isso é importante, né, para a vida. Se acontecer algo, espero que não aconteça. A fumaça, ela é um ar quente. Então, para onde que vai o ar quente? O ar quente vai para cima. Então, se tem muita fumaça num local, né, tá num local que está em incêndio, o que que você tem que fazer? Você tem que se abaixar e andar engatinhado, nunca levantar e fazer assim, porque uma que já vai se desesperar na hora que tu vê a fumaça, tu vai querer, né, respirar, porque a adrenalina sobe tudo. E quando tu subir a cabeça, tu vai respirar a fumaça e vai se engasgar, né? Aí pode acontecer o pior de tudo. Por isso que sempre que vocês acontecer essa situação num local fechado, né? Vocês têm que andar engatinhado. Para o quê? Para pegar o ar frio, o ar ainda puro, o oxigênio, né? Ainda que existe lá dentro. A fumaça vai subir, porque ela está quente, ok? Então é uma atividade bem interessante que vocês precisam atentar isso para o resto da vida, né? Não esquecer. Nunca levante se a casa estiver, né, cheia de fumaça ou algum lugar. Ande engatinhado. Os bombeiros treinados aqui em Joinville, os bombeiros voluntários treinado para isso, os militares também aprendem isso. No meu curso eu acabei aprendendo. Isso é bem interessante para a vida. Depois nós temos essa tudo que eu te falei que é no meio líquido e gasoso, né? Ele acontece com a mudança da densidade, né? Ele muda a densidade, ele quer descer, né? E o quente quer subir, ok? E aí nós temos a outra transmissão é a irradiação. Irradiação. A irradiação, ela é por ondas eletromagnéticas, tá? Ela permite uma transmissão de calor pelo vácuo, por exemplo. Pô, ah, mas como assim? Aí tu olha, pô, vamos pegar um exemplo bem prático. O Sol. O Sol, ele nos emite a luz. A luz é uma onda eletromagnética, ok? Essa onda eletromagnética, ela passa pelo vácuo, pelo espaço, porque o espaço é um vácuo, né? E o espaço, ele é um vácuo. Então, ele vai passar tranquilamente, sem perder nenhum calor para o espaço ou nada, né? E aí, quando ele entra em contato com uma superfície, ele fornece para essa superfície o calor, tá? Que ele tinha, né? Da onda eletromagnética dele, que ele veio na direção do objeto. Então, ele é totalmente diferente das outras situações. Por exemplo, vamos lá. Esse exemplo da estufa eu já retomo com vocês, tá? Mas, por exemplo, aqui a gente tem uma camiseta, aí nós temos uma camiseta aqui, ó, uma camiseta preta.
Por acaso, vocês saem com camiseta preta no verão? Todo mundo sai, né? O cara também não tem morosidade para isso. Mas eu tô dizendo assim, vou ficar de boa, vou pra praia, na areia vou ficar de camiseta preta. Não, ninguém aguenta, todo mundo morre. Muito calor. Então, por que que é calor? Porque o preto, a cor preta, ela absorve todas as ondas eletromagnéticas, todas as cores, né? Todas as cores. Ela absorve todas as cores, absorve com isso toda a energia eletromagnética que veio pelas ondas, tá? E aí ela fica com calor, ela recebe esse calor, né? Ela recebe esse calor, recebe essa energia térmica, ok? Aí, em contrapartida, nós temos uma camiseta, aqui ela é preta, e nós temos uma camiseta mais clarinha, vamos botar aqui, ó, uma branca, tá? Nós temos uma camiseta, minhas camisetas são meio bugadas, mas é assim mesmo. Nós temos uma camiseta branca, ok? Essa camiseta branca, a cor branca, ela, ela reflete as luzes, é por isso que tu vê ela branca, ok? O preto, como ele absorve a cor preta, como ele absorve essa energia, essas ondas, tu vê ele preto, porque tem uma ausência de luminosidade, luminosidade. Uma ausência, tá? Uma ausência. Já uma cor branca, ela não absorve, quando a onda, essas luzes chegam, né? A luz do sol chega na camiseta branca, ela reflete todas de volta. Então ela acaba não recebendo o seu calor, entendeu? Ela recebe um pouco, óbvio, mas não muito, quanto comparado a uma camiseta preta, né? E aí tem variações, tem as várias cores de camisetas que, se eu não me engano, é ensinada na parte de ondas, tá? Onde que vocês aprendem ondas. Não sei se vocês já viram. Mas achei interessante de falar isso porque essa transmissão do calor do sol para, para a camiseta ou para o planeta é através de irradiação, ok? Aí, mas tem uma estufa desenhada. O que que é essa estufa? A estufa, ela funciona da seguinte maneira, tá? Como ela é por ondas eletromagnéticas, ela passa por objetos transparentes com uma facilidade imensa, tá? Uma facilidade imensa. Por exemplo, você tem um óculos, a luz ela passa pelo óculos, tu vê do outro lado, né? Então, essas ondas eletromagnéticas elas passam. Com isso, elas passam e levam a energia que pode ser transformada em energia térmica, né? Quando encostar no objeto, essa energia, essa transmissão de calor até o objeto depois da parte transparente, né? Da superfície transparente. Um exemplo é a estufa que a gente tá vendo na imagem aqui. Essa estufa, a estufa ela pode ser feita muitas vezes de vidro ou daqueles plásticos transparentes. Qual que é o efeito da estufa? A estufa, como ela vai deixar a claridade entrar e com isso trazer essa transmissão de calor por irradiação, né? As flores lá dentro, ou botar uma camiseta preta lá dentro, vai aquecer. Ela vai aquecer. E com isso, aquela temperatura interna da estufa ela vai ser elevada, né? Ela vai ficar numa temperatura, digamos assim, agradável para as plantas, entendeu? Ela vai subir a temperatura. E por ela ser uma casinha fechada, né? O calor que entrar lá dentro, ele vai ficar lá dentro, naquele, digamos, mini ecossistema, e aí não vai ter os ventos que vêm, os ventos aqui, ó, os ventos não vão influenciar, não vão querer levar esse calor embora, entendeu? O frio que tá aqui fora não vai influenciar lá dentro, entendeu? Ele influencia um pouco, claro que influencia, porque tem a questão, né, do calor passar para o vidro e o vidro passar para dentro, mas com esse vidro existe uma dificuldade da temperatura interna ser baixa. Então, por exemplo, no inverno, ou se tu entrar dentro de uma estufa no inverno e num dia que tenha sol, né? Óbvio, um dia que tenha sol, você vai ver que lá dentro da estufa vai estar quentinho. Vai estar numa temperatura, né, quentinho pra gente, é modo de dizer, né? Vai estar legal para as plantas em si, né? Por isso que também é feito o controle da temperatura interna, para não exceder. Mas é isso que eu quero dizer. A estufa, ela vai deixar a temperatura interna
vai criar meio que um ecossistema interno, sabe? Sem a influência da temperatura externa, sem a influência do vento e tudo mais. E aí aí o pessoal pode perguntar, tá, uma estufa é assim, e por que que a gente fala de efeito estufa? Né? Ah, o efeito estufa no planeta Terra, né? O que que seria esse conceito de efeito estufa? O planeta a gente tem, né? Ele é redondinho, ok? Esse planeta redondinho, é, ele existe, né? O ar em volta do planeta, ok? Com a poluição, CO2 e tal, os gases, né? Ele sobe por causa da sua desculpa, densidade, por causa da sua densidade, ele vai subir. Ele sobe e ele faz uma camada, tá? Uma camada que não deixa o calor da Terra passar para outras camadas da superfície. Por exemplo, eu vou desenhar aqui que eu acho que vai ficar mais compreensível, tá? Ó, aqui a gente tem o planeta Terra, a Terra mesmo, tá? Depois aqui a gente tem várias camadas de ar, tanto que quanto mais alto tu sobe, menos oxigênio tem, né? Deixa eu fazer um pouquinho menor a Terra, aqui. E aí aqui a gente tem, vamos dizer aqui, uma camada no nível. Deixa eu botar azul. Uma camada no nível tal, tá? E a gente tem outra camada, e tem outra camada, até chegar no vácuo, né? No nosso espaço. E o que acontece? Quando a gente tem o Sol, aqui, ó, o Sol bonitão aqui, jogando pelo vácuo, né? Essa onda eletromagnética vai vir. Deixa eu botar em preto. Essa onda eletromagnética vai vir tranquilona, tranquila e favorável. Ela vai vir, vai passar pelas fontes, vai chegar aqui na Terra e vai esquentar a tua camiseta, vai esquentar a areia, vai esquentar a água, né, do mar, vai esquentar tudo que ela, né, que a onda, que a iluminação pegar, tá? Ela vai esquentar, bum, esquentou, só que ela vai refletir um pouco também, tá? Ela reflete um pouco, porque não é tudo, né? Não é tudo que é preto, né? Então ela vai refletir. Nesse refletir, o que acontece? Como os gases, né? Os gases que poluem, que fazem efeito estufa, eles não sobem até o máximo, eles não chegam, né? Eles não vão embora para o espaço, eles ficam no planeta Terra, né? Eles criam uma camada em volta da Terra, tá? Eles criam uma camada em volta da Terra. Essa camada faz com que esse raio que bateu na Terra, ele viu uma grama. Ele soltou as ondas para refletir o verde, né? Ele absorveu e está refletindo as ondas que deixam a claridade verde. Porque tudo que você vê é através de uma reflexão, né? Eu digo pela claridade. A luz ilumina minha jaqueta aqui, minha jaqueta. Essa daqui vai me refletir. Ela está refletindo algumas ondas que me proporcionam eu ver essa cor, ok? Isso vai fazer o quê? Vai fazer refletir e vai embora. O certo era ir embora, né? O certo era ir embora essa onda. Só que ela bate lá e volta, onde que tem os poluentes. Aí ela joga de novo na Terra. Aí ela bate na Terra e volta. Aí joga na Terra, bate e volta, bate e volta, bate e volta, bate. E fica presa, digamos, dentro da Terra, criando um efeito estufa. Criando um efeito estufa do quê? Digamos que o nosso vidro, esse vidro criado pelo efeito estufa, é esses gases em volta do planeta, que fazem o quê? Fazem o calor do planeta não passar para as outras fases da atmosfera, entendeu? Porque o certo seria ele passar o calor para as outras atmosferas, entendeu? E assim manter, digamos, um equilíbrio, entendeu? Como ele não passa para outras, ele encurta e concentra muito calor num pequeno espaço da atmosfera. Então, no caso, acaba dando o nosso efeito estufa, que a gente fala, que ele afeta a Antártida, como é? Isso, Ártico lá em cima, entendeu? As geleiras em si, né, que a gente vê derretendo e tudo mais, tá? Muitos cientistas falam que essa é a culpa deles estarem tendo esse degelo
nas geleiras, né? Então, é por isso que a gente fala de estufa, tem um exemplo da estufa, e agora eu passei a visão aqui mais de mundo para vocês aqui do efeito estufa, ok? Então, a irradiação, ela vem por ondas eletromagnéticas, como, por exemplo, o Sol, ok? A iluminação do Sol, e entra na Terra, entra nos locais de vidro e tudo mais. Então, é isso aí, gente. Então, vamos lá. Aqui tem as fórmulas da aula, né? As equações da aula. A gente viu a capacidade térmica, tá? Essa é a forma da capacidade térmica. Ok. Essa é a forma da capacidade térmica. Depois a gente viu o calor específico. Nós temos aqui. Depois nós vemos calor sensível. Aqui. E depois a gente viu o calor latente. Calor específico a gente não chegou a ver bem específico pelo fato de que o calor específico é, nada mais do que tu abrir essa equação aqui de baixo, tá? Do calor sensível. Então, para vocês não ficarem decorando várias fórmulas, tá? Por isso que eu só passei esse do calor sensível. Porque daí o calor sensível, se tu isolar o Czinho, né? Tu vai chegar nessa equação aqui de cima para achar o calor específico, ok? Depois, nós temos o outro aqui, que é a fórmula do fluxo de calor. Ó, fluxo de calor. Nós temos essa fórmula, que nada mais é do que o quê? A quantidade de calor por tempo. Tá? Quantidade de calor por tempo. E aqui nós temos essa fórmula que influencia com o tamanho da barra, né? A variação de temperatura e a área transversal. Transversal do objeto. Ok? E mais a constante que ele vem ali, que é o casinho. Ok? Até aqui, tudo certo para vocês? Eu vou, acho que fazer aqui, ó, um resumo, tá? Um resumo. Fazer um resumo. A gente viu o quê? A gente viu o que que é calor, né? A gente viu o que que é calor sensível, sensível. Depois a gente viu o que é calor latente. Depois a gente viu fluxo. Fluxo de calor e transmissão, né? Que também amarra isso, a transmissão de calor. Transmissão de calor. Foi isso que a gente viu, a transmissão de calor, tá? Que foi o quê? Transmissão de calor, condução, né? Que é com contato, convecção, que é a questão do ar para líquidos e sólidos, e irradiação, como o Sol, por exemplo. São esses três tipos. Depois a gente viu também o diagrama de fases, que nos mostra que a pressão influencia também na questão do estado, né? Da variação de líquido para gasoso e sólido, ok? Depois a gente viu a curva de aquecimento, onde que a gente explicou que durante a vaporização a água ela se mantém sempre em 100 graus Celsius até evaporar. Depois que evapora, daí sim que ela sobe de temperatura, ok? Depois a gente viu o calor latente, que a gente usa aqui embaixo para fazer esse cálculo enquanto ele não tem variação de temperatura. E a gente viu o calor sensível, que é quando existe a mudança de temperatura, enquanto ele ainda é líquido, ou ainda é gasoso, ou ainda é sólido, sem a mudança de fase. Ok? Até aqui, ok, tranquilo para vocês. Só mandem um ok aí para a gente partir para as questões daí. Beleza, então. Fechou. Top. Se vocês entenderam, eu sei que, né, a pessoa fala, entendi, mas a pessoa, né, às vezes não entendeu bem. Vamos para as questões que daí a gente vai ver como é cobrado. Tem o Desk, o UFSC, Alan, bastante gente acordada com a gente aí. Então o pessoal tá no gás. Com essa chuvinha aí é complicado. Mas tá, vamos lá.
a gente vai resolver as questões agora para a gente firmar esse entendimento, tá? Colocar aí as ideias no papel e ver como que elas funcionam. A gente ainda tem 4h25, a gente tem até 5h10, isso. Vamos lá para a primeira questão, tá? Um calorímetro de capacidade térmica igual a 100 calorias. 100 calorias. Vou pegar esse daqui e marcar texto. 100 calorias por Celsius. Contém uma mistura de 200 gramas. 200 gramas. E 200 gramas de água e de gelo. Opa. Deixa eu botar aqui. Nós temos então água. A massa dele, 200 gramas. E nós temos gelo. Com uma massa de 200 também. Tá? Em equilíbrio térmico. Em equilíbrio térmico a 0 graus Celsius. Então, eles estão a 0 graus Celsius ambos. Ok? Mergulha-se nele um aquecedor. Então, vamos botar lá um aquecedor lá dentro dessa água. Ok? De capacidade térmica desprezível. Então, tipo, ele não vai ter influência sobre essas ações, entendeu? Sobre essas ações de transferência de energia térmica que a gente chama de calor, ok? Pelo qual se faz passar uma corrente que mantém sua potência constante. Potência constante. Vamos lá, potência constante. Após 5 minutos, o calorímetro contém 40 água a 40 graus Celsius. Então, vamos tentar entender essa questão. A gente tem aqui um copo com água e gelo. E aí eles pegaram o Begenite ali do calorímetro e colocaram lá dentro, aqui, ó. Um breguetezinho ali. Aí o que acontece? Depois de 5 minutos, passou 5 minutos, ó, 5 minutos, ele foi lá e viu que a água estava a 40 graus Celsius e aqui eles estavam ambos a 0 graus Celsius. Tá, determine a quantidade de calor absorvida pelo gelo em todo o processo. Vamos lá. Como é que funciona? Vamos observar o gelo. O gelo, a gente tem que o quê? Ele era gelo, ele era sólido. Isso. Ele estava a 0 graus Celsius. Ele vai receber um calor, ele vai receber um calor, e aí ele vai virar o quê? Ele vai virar água. Água ao quê? A 0 graus Celsius. Por quê? Porque é a mudança de fase. Ele está saindo do sólido, indo para o líquido. Esse calor aqui, esse Q, aqui, ele está em 0 graus Celsius. Esse Q, ele é o QL. É o calor latente, a quantidade de calor latente. Ok? E aí, depois, a água chega a 40 graus Celsius. Essa água, que era o gelo, ela vai até virar o que? Água, ela continua sendo água, até 40 graus Celsius. Opa, 40 graus Celsius, ela saiu de 0. Teve mudança de fase? Não teve. Então, aqui a gente vê o calor sensível. Opa, sensível. Ok? Calor sensível. Então, o cálculo dessa a gente vai trabalhar da seguinte maneira. Quantidade total. Opa, não é delta. Cadê aqui meu apagador? Tá aqui. Quantidade total vai ser o quê? Vai ser o QL mais o QS. Até aí tá ok, galera? Se vocês não entenderam essa parte, é a questãozinha mais fácil que tem. O QT, o Q total, é igual ao QL mais o QS, que é a quantidade de calor latente mais a quantidade de calor sensível, tá?
Então, a quantidade total vai ser M vezes L, Lzão, Lzão, mais... Aí aqui a gente vai ter, o próximo é M vezes Czinho vezes delta teta, ok? Então, opa, vamos olhar. Questão por questão, deixa eu dar uma baixadinha aqui. Fechou. Aqui, como é que a gente vai ter? O primeiro, a gente vai ter que esse L aqui, deixa eu só... Esse L, ele é tabelado, tá, gente? Deixa eu só confirmar qual que é o da água. Deixa eu só confirmar aqui que eu não lembro de cabeça, gente. Tá, achei aqui. Esse L é o calor latente que a gente fala, tá? O outro é o calor específico, esse é o calor latente, tá? Eu acho que eu não escrevi ali em cima, só vou voltar para deixar no material certinho para vocês. Eu não escrevi mesmo. Calor latente, ok? Ele também é tabelado. Nesse caso, eu falei para vocês que eles iam dar, só que assim, o da água, ele já meio que vocês têm que decorar, tá? O calor latente aqui vai ser o quê? Vai ser a massa. Primeiro vamos ver a massa. Qual que é a massa do gelo? A massa do gelo é 200, né? É 200. Vocês vão botar o 200 vezes o L do gelo vai ser ali 80, tá? Depois mais M, ele continua, mesmo que ele virou água, gente, ó, mesmo que ele virou água, depois ele vai juntar com a outra água. Ele tá perguntando só do gelo. Então tu vai continuar analisando 200, ok? Vai continuar 200 de massa vezes o calor específico, que no caso do gelo é 1, ok? No caso do gelo é 1 da água, né? E depois tu vai fazer aqui a variação de temperatura. A variação é a final menos a inicial, ok? Isso daqui, isso daqui, tudo, fazendo essa multiplicação aqui, mais essa, tudo mais, vai nos dar aqui o Q total é 24 vezes 10 na 3 calorias. Ou 24 quilocaloria. Ok? Essa é a resposta da A, que foi a quantidade de calor absorvida pelo gelo. Então, o gelo absorveu essa quantidade de calorias para chegar a 40 graus Celsius. A 40 graus Celsius. Muitas pessoas nesse ponto pegam e só calculam o calor sensível. Só que vocês não podem esquecer do calor latente, ok? O calor latente é o, digamos, é o que mais influencia, ok? Que a galera cai aí em pegadinha. Porque o cara acha que, chegou a zero, a água chegou a zero, ela congelou em segundos. Não, ela tá lá a zero e ela vai começando a congelar e fica tudo em zero ainda. Depois que ela congela tudo, aí sim ela vai para -1, -2, -3, entendeu? Então lembrar que tem o calor latente. Depois, letra B. Vou fazer a letra B aqui. Letra B. A quantidade de calor absorvida pela água. Então ele quer o QT da água. O QT da água, o calor absorvida pela água. Se a gente for olhar a água, ele vai ter o quê? Ele vai ser da água para água. Então vai ser apenas calor latente. Ó. Água a 0 graus Celsius. Ele vai a água a 40 graus Celsius. Então, ó, só teve a mudança de temperatura. Então, aqui a gente vai calcular o QS. Então, o nosso QT vai ser o nosso QS. Ok? Nosso QS. Que a água já estava a 0 graus Celsius. Ok? Aí ela só vai até 40. Ela não tem nenhuma mudança de fase. Então, a gente não calcula calor latente. E nós temos que o nosso QT, então, é igual a
200, que é a massa, vezes o Czinho, que é 1 da água, vezes até a variação de temperatura, que é 40. Isso daqui vai nos dar um QT de 8 vezes 10 na 3 calorias. Ou 8 quilocaloria. Ok? Deixa eu tirar isso daqui, só que tá 10. Ok? Então, isso foi o gasto. Isso foi absorvido pela água para chegar a 40 graus Celsius. Ah, mas por que eu estou calculando isso? Porque isso daqui a gente pode transformar depois em joule, tá? Ah, meu Deus, essa parte é meio complicadinha. Vai transformar em joule depois, entendeu? Para daí, tipo assim, eu quero saber quanto que era a resistência, quanto era a potência do chuveiro, ou quanto era a potência do aquecedor que entrou ali dentro do copo da água, entendeu? Que tinha gelo junto. Aí a gente vai usar esses valores para fazer esse cálculo. Depois tem mais uma questão que trabalha para saber a potência mesmo, tá? Se não me engano, era até da UFSC. Beleza, letra C. A quantidade de calor absorvida pelo calorímetro em todo o processo. O calorímetro, a gente viu aqui em cima aqui, ó, que ele tem uma capacidade térmica. Então, letra C, capacidade térmica do calorímetro, ela nos dá aqui o quê? A capacidade térmica, se vocês lembrarem, ele vai ser o Czinho vezes capacidade térmica, não, é Czinho, C vai ser o quê? Vai ser a quantidade de calor sobre ΔT. Deixa eu só lembrar aqui para, ó, cadê? Aqui em cima, ó, capacidade térmica, ó, lembra? Ó, Czão, na verdade, né? Czinho é Czão é igual a Q sobre ΔT. Então aqui é Czão é igual a delta. Aí o que acontece? Tu pega esse daqui e passa para lá. Por quê? Porque a variação da temperatura tu tem e tu quer saber o quê? A quantidade de calor, que é esse Q aqui, que é o que tu quer saber, né? Então tu passa para lá, vai ficar Q igual a Czão vezes delta T. Se você substituir os valores ali, mas qual que é o valor do Czão? O Czão ele deu capacidade térmica igual a 100 calorias. Então tu vai lá botar 100 calorias vezes a variação da temperatura. E aí a variação da temperatura foi qual? 40. 40 menos 0, vamos botar assim, como a gente está colocando em todos, para vocês entenderem que é final menos inicial, ok? Então, nós vamos ter um Q igual a 400 calorias, ou 4 quilocalorias. E aí, depois, eu vou fazer aqui em cima, ficou com pouco espaço, devia ter deixado mais espaço, o Dzinho, tá? A potência do aquecedor, viu? Ó, aqui ele já está pedindo, ó, a potência do aquecedor, tá? Como é que funciona a potência, gente? Potência, a gente tem aquela potência, é o quê? É o nosso trabalho aqui, o trabalho sobre delta T de tempo, tá? Delta Tzinho. Porque o Tzão é temperatura e Tzinho é de tempo. Então, nós temos que isso daqui, ele é trabalho. Ok? E nós temos que a quantidade de calor, como eu falei para vocês, é trabalho também. É o trabalho da energia ali, tá? Trabalho. Ok? Nós temos isso daqui. Que o Q também é o trabalho, só que da energia térmica. Porque é a transferência de calor, né? E aí, se a gente for atribuir todos os valores que a gente tem, a gente vai começar a fazer assim, ó. P é igual ao quê? A gente percebeu que... Primeiro a gente tem que saber o que, né? Primeiro a gente tem que saber o que. O que, se tu for ver o Qzão, que é a quantidade de calor, o calor que foi absorvido pela água e pelo gelo, é a soma de todos os calores, concorda?
tanto o calor do gelo quanto o calor da água. Então, o que acontece? A gente vai somar aqui o calor do gelo, total do gelo, mais o calor total da água, tá? Isso daqui vai nos trazer da água mais, na verdade, mais o calor total do quê? Do calorímetro, tá? Isso vai nos remeter ao quê? A 4 mais 8 mais 24 igual a 36. 36, tá? 36 o quê? Quilocaloria. Ok? E aí, se a gente for jogar na fórmula ali em cima, né, da potência, potência vai ser igual a Q sobre ΔT. O Q total a gente já tem, que é 36 e 3 zerinhos, tá? Aqui, opa, aqui eu lembrei que faltou um zero aqui embaixo, tá, gente? Então vai ser 36 mil, né? Sobre o tempo. Opa, o tempo. 5 minutos, ó. 5 minutos. Cada minuto, 5 minutos. Cada minuto tem 60 segundos. Isso daqui vai nos dar 300 segundos. Ok? 300 segundos. Então foi gasto 300 segundos. Só que aí, se tu for perceber, aqui em cima a gente colocou tudo em caloria. Só que a gente precisa trabalhar em joules, tá? Porque trabalha em joules. Então a gente precisa trabalhar em joules. E aí, vocês vão lembrar, tem que lembrar da correlação, tá? Que existe de o quê? Uma caloria é igual a 4,18 joules. Ok? Então, se aqui tu tem 36 mil, é X em joules, né? Nada mais é, o X aqui vai ser nada mais do que 36 mil vezes 4,18. 4,18. Ok? E aí, isso a gente pode já aqui, ó. Isso daqui vocês têm que cortar aqui para ficar mais fácil, gente. Corta já os zerinhos ali. Corta os zerinhos, ok? E aí tu vai fazer a multiplicação. Se tu fazer a multiplicação disso daqui, tu vai obter 501,6 watt. E potência é em watt, concorda? Potência é em watt. Ok? Tudo certo essa questão? Ok até aqui para vocês? Beleza, então. Então vamos pro próximo, gente. O próximo ele fala assim, ó. Um bloco de gelo de 40 gramas, inicialmente a menos 20 graus Celsius, recebe calor. Ó, ele recebe calor até transformar-se em água em 20 graus Celsius. Então, pô, vamos desenhar aqui. Como é que vai funcionar? Nós temos aqui o gelo, o gelinho. O gelo, ele vai virar água, que vai ser a mudança de fase. Na verdade não. Desculpa. Aqui ele vai virar gelo de novo. Por quê? Porque ele vai perder calor. Ele tá a menos. Ele vai ganhar calor, né? Vai estar a menos 20 graus Celsius. Ele vai chegar em 0 graus Celsius. Quando ele chegar em 0 graus Celsius, ele vai começar a mudança de fase. E aí ele vai virar o quê? Vai virar água. Aqui, ó. Vai virar água. Ok? Vai virar água. Virando água, ele vai começar a esquentar. Até chegar a uma água com 20 graus Celsius, que é o que ele quer ir. Primeiro, determine a quantidade de calor envolvida no processo. Então, ele quer saber a quantidade de calor total. Vamos analisar. Se ele está vindo do menos 20 para o zero, ele teve mudança de temperatura. Então, mudança de temperatura
é calor sensível. Depois, ele teve aqui, do 0 até 0 não mudou, ele só mudou a fase. Se tem mudança de fase, é QL, calor latente, né? Quantidade de calor latente. E aí, depois que ele virou água, ele vai aquecer até 20 graus Celsius. Teve mudança de temperatura, então ele vai ser QS. Ok? QS. Que é calor sensível, porque ele teve mudança de temperatura. Aí, nós vamos ter que o quê? Se a gente somar todos esses valores, nós teremos o QT. Então, vamos lá. O QT é igual o primeiro QS. Vamos ver esse primeiro QS aqui. Esse QS, ele nada mais é do que M vezes o Czinho vezes o ΔT. Depois ele vai somar com o QL aqui. O QL nada mais é do que M vezes o Lzão. Depois vai somar com o outro QS, que nada mais é do que M vezes Czinho vezes ΔT. Tzão. ΔT. E aí, a gente trabalhando isso daqui, a gente vai observar que o quê? Ali em cima ele falava 40 gramas. Ó, 40 gramas. Ok? Aí, tu olha e fala, tá, 40. É 40 em todo? É, porque ele não teve influência externa. Então, é 40 vezes o Czinho a gente lembra que é 1. Depois, a variação de temperatura, que é o quê? Final, que é 0, menos 20 graus Celsius. Mais, aí o M 40 vezes o 80, que é o nosso, aquele Lzão nosso da água. Vocês estão pegando a linha do raciocínio até aqui? Tá indo? Tá tranquilo? Depois, nós vamos ter o M, de novo, 40 vezes o 1 vezes o quê? 20, que é a temperatura final, menos a inicial, que é 0 graus Celsius. Então, isso tudo vai nos trazer o quê? Vamos lá. Vai nos trazer 40 vezes 20 mais 40 vezes 80 mais 40 vezes 20. Isso tudo vai nos dar um QT de... deixa eu ver aqui. 400 calorias. 4.400 calorias. KL. Calorias. Essa é a resposta que ele vai ser o calor absorvido por esse gelo que virou água e depois chegou a 20 graus Celsius. Depois, nós vamos ter a letra B, ok? Faça um gráfico da temperatura em função... Opa, aí tu fala, nossa, ferrou. Não, gente, não ferrou. Porque o que acontece? Tu vai pegar aqui e vai fazer assim, ó. Fez o gráfico aqui, né? Ok. Você vai pegar e aqui... na verdade, isso aqui tem que ser mais para baixo porque ele tá a 20 graus Celsius. Pera aí. Tá? Ele tá a 20 graus Celsius. O que acontece? Vamos olhar primeiro momento. Primeiro momento, aqui a gente pode fazer a temperatura, ó, temperatura, botar graus Celsius, e aqui a gente vai fazer a caloria, que é o calor, tá? Então é caloria por Celsius. A gente tem a temperatura aqui. A temperatura, ela tava lá em menos 20, concorda? Graus Celsius. E aí o que acontece? Ela vai receber um calor. Se ela recebe um calor, ela anda para a direita, né? Então ela vai andar para a direita e vai diminuir sua temperatura ao mesmo tempo. E aí, quando ela chegar no 0 graus, ela vai o quê? Ela vai mudar de fase. E ela vai continuar aqui, ó. Em cima da linha, tá, gente? Aqui em cima da linha mesmo. Vai continuar em cima da linha, vai receber um calor e depois vai o quê? Vai subir de novo, vai aquecer até chegar aonde? Até chegar nos 20 graus Celsius. Ok? E aí a gente tem mais ou menos os dados, mas não precisa em si, tá? Essa é mais a pegada.
Ele quer que tu desenhe o gráfico assim, não precisa em si tu desenhar os valores aqui, né, da caloria. Ok? Tá ok para vocês até aqui, gente? Sim, tranquilo ali antes. E agora, vocês estão entendendo essa pegada? É mais ou menos essa pegada, tá? Agora a gente vai fazer, acho que se não me engano, uma questãozinha da UFS, que essa daqui é a mais chatinha que eu achei. Tá tranquilo para vocês, gente? Vocês não falam nada, gente. Vocês estão desanimados. Mas vamos lá, então. UFSC. Pois é, galera, não pode, é que nem o Alan falou, não pode ter vergonha, cara. Ixi, não pode ter vergonha. Se tiver vergonha agora e conseguir entrar, vai ficar pior depois, tá? Vai ficar pior. Cara, meu, tem que ser bem aberto. Tipo assim, aproveitar que quem tá dando as aulas tipo, é estudante, né? É, estudante, não é professor das antigas, né? Que não tem muita paciência, às vezes, alguns, né? Tem que aproveitar. Tipo, se você chegar e falar, não entendi isso daqui, eu explico de novo e tento explicar tranquilo para vocês, tá ligado? De um jeito mais compreensivo. Cadê meu? Perdi minha caneta, tá aqui. Tá, então vamos lá. UFSC. Deixa eu ajeitar aqui certinho. A garota possui um aquário de 60 litros. 60 litros. Com peixes tropicais de água doce. Muito sensíveis a baixa temperatura. Então, opa, se tem baixa temperatura, eles morrem. Para mantê-los na temperatura ideal de 23 graus Celsius, utiliza um aquecedor termostático. Então, ele vai utilizar um aquecedor no aquário. Tendo observado o funcionamento desse tipo de aquário, ao longo de um ano, ela consta uma máxima diminuição da temperatura de 1,5 graus Celsius por hora. Então, ela fez uma análise e descobriu que durante um ano ele diminuía 1,5 no máximo por hora, ok? Porque, né, aí tinha o aquecedor ali que ficava funcionando, para não deixar cair tanto. Sabendo-se que alguns peixes não sobrevivem mais de 5 horas em temperaturas inferiores a 23 graus Celsius. Inferiores a 23 graus Celsius. E que na sua cidade, a temperatura mínima pode chegar a 8 graus Celsius. É correto afirmar. Aqui ele fez para tu arredondar. Ó, uma caloria é igual a 4 joules. Ok? Tá. Como é que a gente vai... Vamos para a primeira. Tá? Aqui eu acho que vocês até entenderam o negócio. Né? Ela tem um aquário com os peixinhos aqui dentro. Meu, como é que desenha peixe mesmo? É assim, né? Assim é isso. Um peixinho aqui dentro. Aí ele... Aqui dentro tem que ficar em 23 graus Celsius. Aí eles têm um aquecedor aqui dentro, aqui que aquece. E a temperatura externa pode chegar a 8 graus Celsius, a temperatura externa, né? Então tem que manter isso quente. Vamos para o primeiro problema. E ele fala que o quê? Ele fala que em uma hora, ele teve uma redução de, no máximo, né, uma redução máxima de 1,5 graus Celsius. Ok? Depois daqui. 1. A potência mínima do aquecedor deverá ser 100 watts, desde que não haja troca de água. Vamos lá. Questão 1. 01. 01. Ok? Vamos lá. Ó, se não haver troca da água, basta apenas o aquecedor elevar a temperatura de 1,5 graus Celsius a cada hora. Por quê? Porque a temperatura normal ela baixa 1,5 graus Celsius. E aí o aquecedor precisa trabalhar nessa uma hora para elevar, entendeu? Essa temperatura. Para quê? Para ela não ficar
abaixo dos 23 graus Celsius. Ok? E aí o que acontece? Então, com isso, a gente vai conseguir calcular a potência, tá? A gente vai conseguir calcular a potência dele através do quê? Potência é igual a ΔQ, que é a variação de calor, né? Sobre ΔT, ok? Que nada mais é do que esse ΔQ aqui é... Pode botar só Q mesmo, né, gente? Que é o MC delta T aqui. Tesão, delta tesão. Delta tesão. E aqui é delta Tzinho, né? Aí a gente bota embaixo delta Tzinho. Tzinho. Tzinho é de tempo e o outro é tesão de temperatura, ok? E aí é só utilizar essa forma para a gente saber aqui. Utilizando, pô, mas daí eu utilizo quais valores? A gente sabe que ele vai variar em 1 hora. Então, opa, 1 hora aqui, 1,5 graus Celsius. Então ele vai variar. Então, o ΔT é 1,5 quando o tempo for 1 hora. Ok? Então, a massa a gente tem. Tem, mas indiretamente. Pelo seguinte fato, ele falou que tem 60 litros de água. De água. Isto. E aí a gente observa que 60 litros. Desculpa. Aí a gente observa que a gente tem 60 litros. A gente tem. Vamos olhar. A gente quer saber a massa, tá? Se vocês lembrarem da equação de densidade, a gente tem massa sobre volume. Concorda? Então, a massa é o que? É só tu isolar ela aqui. Então, a massa vai ser V vezes D, a densidade. E a densidade da água, a gente sabe que é 1000 aqui, ok? E aqui, 60. Tá ok para vocês? Vamos lá. Então aí aqui a gente já achou, já vai jogar aqui na fórmula. Então o M vai ficar o quê? Vai ficar 60 vezes 1000 vezes 1. Meu, 10 não. É 1, que é do Czinho, né? Vezes o nosso ΔT. Deixa eu colocar em preto, gente, senão vai confundir ali com... Então vai ficar 60 vezes 1000 vezes 1 vezes 1,5, que é a nossa variação. Correto? E aí, sobre o quê? Sobre 1 hora. Vamos lá, eu tenho 1 hora. 1 hora tem 60 minutos. Que cada minuto tem 60 segundos. Ok? Então aí eu corto os zeros. Pá, pá. Ó, corto 0, corto 6 aqui. Aqui sobra 10. E aí, fazendo toda essa multiplicação aqui, tá? Toda essa multiplicação e divisão, a gente vai chegar em... Deixa eu fazer aqui o cálculo aqui, que eu não lembro de cabeça. 300... vai dar 90 quilocaloria. E aí, se a gente pegar aqui 90 vezes... 90 vezes 10 na 3, que é o quilo. Aí a caloria, a gente lembra, né? Que uma caloria é igual a 4 joules, que ele falou aqui, ó. Ó, ele falou aqui. Vamos usar lá, então, vezes 4, que daí vai dar joules. Então, isso daqui vai nos dar 360 kJ. Ok? Kilojoule. Da parte de cima. Opa, desculpa, da parte de cima. Esse daqui é da parte de cima. Tá? Peraí que eu fiz os cálculos errados aqui, gente. Desculpa aí. Fiz os cálculos de cima, mas eu cortei aqui e esqueci. Tá, deixa eu só... Se vocês fazerem o de cima, vocês vão achar caloria. Eu vou retomar aqui, né, de raciocínio para vocês entenderem. Vamos lá.
Desculpa novamente. Se vocês fizerem os cálculos de cima, vocês vão achar em caloria, ok? E aí vocês têm que transformar, lembrar que esse Q aqui, ele tá como trabalho, tá? E trabalho, ele tem que estar em joule, ok? Então vocês vão ter que transformar em joule multiplicando por 4 para chegar em joules, ok? E aí, se vocês fizerem toda essa multiplicação e a divisão, vocês vão chegar numa resposta a 100 watts, ok? 100 watts. Usando, claro, joule igual a 4 na multiplicação ali, ó, ok? Se vocês fizerem toda essa multiplicação. A atenção que vocês têm que ter é que lá em cima vocês precisam transformar de caloria para joule. Por quê? Porque joule é a unidade de energia, ok? É a unidade de energia. Então a gente precisa transformar de caloria para joule. Desculpa ali novamente antes. Vamos para 2 agora, então. Na 2, tá? Na 2, ele fala assim, ó, com um aquecedor de 200 watts, já é um outro aquecedor, né, de 200 watts, não é aquele de 100 que a gente tinha visto. Então a primeira está correta aqui, deixa eu marcar correta. Com um aquecedor de 200 watts, havendo troca de água no intervalo, então, opa, teve troca de água, alguns peixes morrerão? Cara, eles morrerão, tá? Mas aí tu fala, mas tá, eles morrerão porque o aquecedor é fraco, né? Aí, pô, vamos dar uma analisada, tá? A gente tinha visto que a potência, pote, o P ali, o P é igual a Q sobre delta T, ok? Aí ele vira o MC delta Tzão, que é a temperatura, sobre delta Tzinho. Fazendo toda essa jogada, a gente vai ter que 60 vezes 1000, que é 10 na 3, vezes 1, vezes a variação da temperatura. Essa variação da temperatura, ela vai ser 23, vai ser 15, tá? Porque ó, a variação vai ser o quê? Ela vai estar em 23 graus Celsius. E aí ele vai pegar e vai jogar água nova. Essa água no inverno, ela tá 8 graus Celsius, como tá escrito aqui em cima aqui, ó. Ó, água no inverno. 8 graus Celsius, ok? Jogando essa água 8 graus Celsius ali, ele vai tirar 8 graus Celsius. Então, a variação da temperatura vai ficar em 15, ok? 15 graus Celsius, ok? 15, bota só 15, 15. Aí, sobre o... Aqui é T, Tzinho, delta Tzinho, que é de tempo. Sobre o tempo, foi 5 horas, concorda? 5 horas que o peixe pode morrer, né? A gente vai conferir se ele vai morrer, né? A gente tá conferindo se ele vai morrer, né? Com 200 watts. 5 horas. Ele morre se ele ficar exposto a menos 23 graus Celsius. Então, 5 vezes. Aí nós temos aqui 60, né? Que é 1 hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Ok? Fazendo todos esses cálculos, todos esses trâmites, tá? Todos esses trâmites, nós vamos chegar ao quê? Nós vamos chegar aqui. Antes disso, lembra, ó, antes disso, vocês têm que multiplicar a parte de cima por 4. Tá? Multiplicar a parte de cima por 4. Por quê? Para transformar em joules. E aí, fazendo todo esse cálculo aqui, vocês vão chegar a 200 watts. Então, opa, 200 watts vai deixar os caras vivos? Vai. Mas, olha só, mas além disso, além dele chegar... Por que a gente calculou a potência? Ele verificou se a potência daí é. Porque assim, ele tem a água ali dentro, né? A 23 graus Celsius. Ele vai jogar água, ele vai mudar, vai fazer uma troca de água, né? Vai tirar aquela água e vai colocar uma outra água. Então o volume vai ficar igual, 60 litros. Só que ele vai colocar uma água de 8 graus Celsius. E aí o aquecedor vai trabalhar, né? O aquecedor tem que trabalhar para o quê? Para chegar a 23 graus Celsius em 5 horas. Esse aquecedor, se ele tiver a potência de 200 watts, ele consegue chegar a 23 graus Celsius, de 8 para 23 em 5 horas. E a gente provou isso.
Mas tem uma observação. Essa é uma pegadinha que muita gente caiu, certamente, nesse ano. Que foi o quê? A água, como havia sido falado antes, ela automaticamente tem uma redução sozinha de 1,5 Celsius por hora. Então, o que acontece? Nessas 5 horas, ó, nessas 5 horas, a temperatura da água vai diminuir o quê? Vai diminuir 5 horas vezes 1,5. Chegando numa diminuição de 7,5, tá? Graus Celsius. E aí, o que acontece? 200 watts não é o suficiente. Por quê? Tu teria que somar esse 7,5 junto com aquela variação de 15. Entendeu? Diminuir ela, né? Diminuir. Então, o aquecedor consegue? Consegue. Só que como ele diminui 1,5 Celsius por hora, acaba matando mesmo assim. Ele acaba não chegando a tempo. Entendeu? Não acaba chegando, não acaba não chegando a tempo a temperatura para deixar os peixinhos vivos. Cara, essa questãozinha eu achei meio chato. Ah, tá. Professor, porque ali mudou o 60 por 1000 na fórmula. 60. Aqui, ó. Aqui a gente tem que é 60 litros, tá? Eu usei em cima e tô usando aqui embaixo também, ó. Aqui nós temos que é 60 litros. E aqui eu peguei o 1000 e transformei em 10 na 3. Se a gente pegar e fazer 10 vezes 10 vezes 10, isso daqui dá 1000. Que nada mais é do que o 1000 que a gente achou antes com a densidade da água. Ok? Tá ok, Ana? Fui claro? Ah, fechou? Eu só encurtei ali para vocês irem se acostumando com notação científica, que se vocês forem para engenharia, vocês vão usar bastante, ok? Fechou. Pessoal, agora essa questão 2, vocês pegaram esse feeling, esse item 2, esse item 2, ele tem essa pegadinha, tá? Essa pegadinha que é bem chata. Pois é, Amanda, desculpa, Amanda, falei. Amanda, essa eu também erraria, tá? Eu também erraria. Quando eu fiz a primeira vez, eu vou te falar que eu marquei que era, que era falsa. Aqui que era falsa, mas ela é correta, né? Por causa fiz essa potência e no final essa pegadinha daquele 1,5 me pegou, mas daí eu fui verificar e falei, opa, tem alguma coisa errada. Então vocês têm que estar atento. O Alan, é até 5:10, né? Fechou, tá. A outra aqui, o item 4, ele também vai dar uma demoradinha para dar uma explicada legal. Eu vou retomar esse item 4 aqui, o resto na aula de sábado daí, pessoal. Ok? Na próxima aula. A gente vai fazer, ó, só vou mostrar para vocês, a gente vai fazer essa daqui, tudo isso daqui tá no material, né, também. Essa daqui tá no material, essas daqui são as propostas da aula lá, né, tem uma do ITA também, que é essa do ITA bem fácil até. E aí eu não acrescentei ali ainda o do material, né. Mas assim, pessoal, agora a gente tem 1 minuto. Alan, se tu quiser encerrar aí a gravação.